Muito boa tarde a todos vocês, jovens membros da Assembleia Municipal. Muito obrigada pela vossa presença, pelo vosso interesse nesta atividade e tentando apelar ainda mais ao vosso interesse e transmitir-vos conhecimentos que são importantes nestas lidas de assembleias. Nós pensamos, com a parceria que temos com a Universidade do Minho, que o professor Pedro, com os seus alunos, fazer uma pequena apresentação breve sobre a nossa Constituição da República Portuguesa. Será uma coisa breve, que será feita, com certeza que vocês vão achar interessante, pelas alunas do professor Pedro, a Mariana Gomes e a Nelly Batista. Eu vou deixar o espaço para elas fazerem essa apresentação. Muito obrigada. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Espero que se encontrem bem. Vou começar por nos apresentar. Eu chamo Mariana e esta é a minha colega Nelly. Somos ambas estudantes da Ciência Política da Universidade do Minho e fomos desafiadas a desenvolver uma atividade para vocês, abordando o tema da Constituição Portuguesa. Achamos de imediato uma ideia super interessante, até porque conhecimento nunca é demais, ainda mais quando este conhecimento é relativo aos nossos direitos e aos nossos deveres. Um cidadão conhecedor dos mesmos é um cidadão mais poderoso. Assim, apelo à vossa atenção naquilo que poderá ser uma apresentação do vosso interesse e, quem sabe, despoltar a vossa atenção, levando-vos a querer explorar com um pouco mais de profundidade a Constituição Portuguesa. Nesta breve apresentação, iremos explorar o artigo 27 e o artigo 48, sendo que o artigo 27 é relativo ao direito à liberdade e à segurança e o artigo 48 relativo à participação na vida pública. Apesar disto se tratar de uma breve apresentação, espero que gostem e que possam retirar algum proveito. Passo então a palavra à minha colega Nelly. Para começar, é importante contextualizar com a transição de Portugal para uma democracia, uma vez que quando nós pensamos em Constituição, vem-nos logo à cabeça a palavra democracia. No entanto, em Portugal, mesmo antes de ser uma democracia, na época do Estado Novo, já existia uma Constituição, a chamada Constituição de 1933, que continha os ideais de Salazar, portanto era inspirado no nacionalismo, no corporativismo e na doutrina da Igreja. Após a vitória de 25 de Abril, a famosa Revolução de Escravos, deram-se as primeiras eleições por sufrágio universal e, portanto, pela primeira vez todos os cidadãos puderam votar e, desta forma, os cidadãos puderam criar uma nova Constituição e esta nova Constituição entrou em vigor em 1976 e continha os ideais que inspiraram a Revolução de 25 de Abril, nomeadamente os princípios de Estado de Direito e de um Estado Social que garante os direitos fundamentais dos cidadãos. Falamos agora um pouco da Constituição em si. Como todos nós sabemos, a Constituição de um país é a lei fundamental e suprema de uma nação. Através da Constituição Portuguesa de 1976, redigida pela Assembleia Constituinte na sequência das primeiras eleições livres após 25 de Abril, foi possível restituir aos portugueses os seus direitos e liberdades. Assim, a Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender e garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. Para além do mais, são estabelecidos os princípios da democracia e há uma afirmação do primado direito democrático, abrindo-se caminho para uma sociedade que se consagre no respeito e vontade do povo português. Logo no primeiro artigo da Constituição Portuguesa, lemos que Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na sua transformação numa sociedade sem classes. Este é o artigo 1º dos princípios fundamentais. Passando agora em concreto para os direitos e liberdades, uma vez que numa democracia é muito comum se ouvir falar de direitos e liberdades, estes dois conceitos são frequentemente associados ao panorama democrático e a Revolução de 25 de Abril, como já foi mencionado, foi muito importante também neste quesito de direitos e liberdades, uma vez que restituiu aos portugueses esses direitos e essas liberdades. No segundo artigo da Constituição, proclama-se que a República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático que se baseia no respeito e na garantia da efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e, portanto,
é imperativo numa democracia que estes existam e o Estado tem a obrigação de respeitar os direitos e tomar medidas para que se concretizem através da aplicação de leis. De igual forma, as liberdades devem ser também reconhecidas e protegidas pelo direito. Assim, o indivíduo deve manter-se como quiser e fazer o que quiser, desde que a sua liberdade não afeta a do outro. Como todos nós conhecemos o ditado, a minha liberdade termina quando começa a do outro, portanto é assim que se deve fazer. Vamos passar agora a explorar então um pouco o artigo 48, que diz respeito à participação na vida pública. Neste artigo consagra-se a ideia de transformação da sociedade sem classes, que remete ao primeiro artigo da nossa Constituição. A participação é uma forma de compartilhar o poder, sendo que a decisão entre o Estado e a sociedade sobre políticas constitui um instrumento de expressão da democracia e cidadania. Este princípio representa não só a transformação da sociedade e criação de políticas públicas, mas também a fiscalização e o acompanhamento constante da população. Durante muitos anos, os cidadãos não tiveram acesso a qualquer tipo de informação como têm atualmente. Dessa forma, com o evoluir das sociedades e dos demais mecanismos, como por exemplo a internet e redes sociais, cada vez mais informação tem vindo a ser disseminada e a propagar-se pelas variadas pessoas. Os indivíduos acabam assim por ter mais oportunidades e palco para verbalizarem as suas opiniões sobre variadas temáticas, incluindo a temática política, como também passam a poder participar nas demais audiências solicitadas por indivíduos e até mesmo grupos de interesse para debater acerca de determinado assunto. A evolução dos meios de comunicação social foi importante, uma vez que deu origem à evolução e ao surgimento de várias estratégias para o maior envolvimento dos indivíduos na vida política. Neste contexto, o Parlamento dos Jovens foi um projeto desenvolvido pela Assembleia da República com o objetivo de incentivar o trabalho democrático aos alunos do ensino básico e secundário, simulando as eleições legislativas que acontecem em Portugal. Apesar do aumento de oportunidades que estão ao dispor dos cidadãos para se envolverem na vida política, nos últimos anos tem-se verificado um menor envolvimento dos mesmos. A Fundação Gulbenkian fez um inquérito neste sentido, apurando as diferenças entre os comportamentos dos jovens europeus comparativamente aos jovens portugueses. Concluiu-se que os jovens portugueses têm tido uma menor participação na vida ativa política. Nós temos aqui neste gráfico presente esse mesmo estudo desenvolvido pela Fundação Gulbenkian, dando então a entender que a população portuguesa jovem tem uma menor participação política do que os restantes, e este dado poderá justificar-se por vários fatores, principalmente focando na ideia de que se calhar há uma grande descrença por parte dos jovens na política, pelo grande nível de corrupção e por às vezes não se sentirem que as políticas públicas são as melhores e acabam por se desinteressar como quem sente que não vale a pena porque isso não vai mudar. Essa descrença afasta os jovens portugueses de se envolverem politicamente na política. Agora, passando ao artigo 27, que diz respeito ao direito à liberdade e à segurança, nós consideramos este artigo de especial interesse, uma vez que pode ser, em muitos casos, uma dicotomia, uma vez que às vezes tem que se optar pela liberdade em vez da segurança e vice-versa. Mas é importante perceber que os Estados modernos eles foram criados com a intenção de proteger o cidadão e que a liberdade é um pilar essencial da democracia e, portanto, são dois conceitos que estão interligados. Não se pode pensar em segurança sem pensar em liberdade, nem pensar em liberdade sem pensar em segurança. No entanto, até hoje não foi possível encontrar um equilíbrio perfeito entre os dois e, por isso, quando necessário, quando um direito colide com o outro, é necessário recorrer às circunstâncias em questão para que se tome uma decisão de qual deve prevalecer, uma vez que a nossa Constituição não reconhece a prevalência de nenhum direito sobre o outro permanentemente e, portanto, é necessário mesmo recorrer às circunstâncias para que se faça uma melhor escolha devido às circunstâncias. É importante destacar que a privação da liberdade afeta as necessidades vitais do indivíduo, pelo que só deve acontecer quando for absolutamente necessário para garantir um nível de segurança que, se não existir, colocaria em risco bens jurídicos de igual valor, ou seja, valor como a integridade pessoal. Nós temos um exemplo disto, um exemplo bem recente, e acho que todos nós sabemos e nunca nos vamos esquecer, que foi a pandemia causada pelo SARS-CoV-2, onde nós, enquanto sociedade, escolhemos
privar-nos de alguns direitos para que pudesse conter a propagação do vírus e assim diminuir o número de mortes. Podes passar, por favor? Sim. Pronto, aqui estão algumas medidas que foram adotadas durante a pandemia, como a obrigatoriedade de recolhimento domiciliário e os eventos limitados a 5 pessoas. Acho que todos nós recordamos disto, que são direitos que nós no nosso dia-a-dia temos como nossos, temos como certos, de nós sairmos quando queremos, de nós fazermos eventos com um número alargado de pessoas, mas que numa situação de emergência, neste caso de emergência de saúde mundial, nos são retirados. Isto só para ter uma ideia do contexto real e da aplicação real das leis, que é sempre necessário ter em mente a circunstância concreta. A verdade é que não existe um equilíbrio entre a liberdade e a segurança. No entanto, uma das formas de definir alguma linha de ação é através da participação política. Estes foram 2 artigos que decidimos trazer para vos apresentar, uma vez que consideramos os mais relevantes para a situação atual, sendo que vocês são jovens que se interessam pela política. Portanto, damos por terminada a nossa apresentação e espero que tenha despertado o vosso interesse para saber um pouco mais sobre alguns artigos e, quem sabe, aprofundar estes que vos falamos. Pronto. Então, muito obrigada pela vossa apresentação. Eu espero que tenha sido esclarecedora para vocês, que tenha despertado interesse para vocês lerem a Constituição. Despertou algum interesse em vocês? Sim? Então leiam, leiam a Constituição, porque realmente é nela que assenta todo o trabalho dos políticos, não é? Portanto, é para garantir a nós, cidadãos, todos os direitos e não deixar que nenhum deles fique em risco. Se percebe que algum dos nossos direitos está em risco, atua-se e chama-se a isso que seja algo anticonstitucional. Não é permitido que haja algo anticonstitucional que nos possa prejudicar. Portanto, é a nossa garantia de direitos depois do 25 de Abril. Vocês tiveram aqui no outro dia um membro, aquele cantor, lembram-se, que ajudou a fazer esta Constituição. Portanto, a seguir ao 25 de Abril, houve um grupo de gente muito empenhada em estudar esta questão dos nossos direitos e que se reuniram para elaborar este documento que é a base de toda a política e da nossa vida em liberdade. Não é?